Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aqui no Com Shalom. Estamos juntos com você cada vez mais perto neste tempo. E hoje a minha convidada é mais do que especial, cheia de dons, talentos, uma experiência missionária que dá o que falar também de generosidade. Olha, aqui a pessoa não brincou não quando pensou em ser generosa com Deus, viu? Então eu quero apresentar para você e pedir que você acolha também na sua casa minha convidada de hoje, Marcela! Seja muito bem-vinda, Marcela. Aquela salva de palmas para você. É uma alegria ter você aqui, né, no nosso canal aqui no Com Shalom, nesse projeto que a gente está iniciando. E desde o começo a gente quer lembrar a galera que está assistindo a gente em casa, né, que a galera precisa fazer uma coisa, que é se inscrever no canal, ativar o sininho, aquelas coisas todas que a galera sabe já assim, né, para receber todas as notificações do Com Shalom, canal oficial da comunidade Shalom aqui na web, e tá por dentro de tudo que vai acontecer. Então, galera, ó, deixa seu joinha, comenta, diz o que a gente pode trazer por aqui e tudo mais. E hoje vocês vão ter a alegria de conhecer um pouquinho mais da vida dessa missionária, dessa pernambucana, se não me engano. Exatamente, recifense de raiz. Recifense de raiz. Temos o mesmo sangue correndo nas veias, porque a minha família é de raiz pernambucana, né? É total, né? E Marcela que tá, já dei aqui a deixa, né? Que ela é pernambucana, ela já disse que é recifense de raiz, mas se apresenta pra galera que tá assistindo, Marcela, dizer de onde você é, como você veio parar onde você tá, e já disse pra galera a sua missão atual. Eu sou Marcela, tenho 36 anos, sou de Recife, como já foi dito, porém, há 7 anos e 7 meses, o meu coração tem um lugar particular. Eu também sou bracarense, moro em Braga, Portugal, e entrei na comunidade no ano de 2006 e sou profundamente feliz por ser consagrada na comunidade de aliança, com minhas promessas definitivas, e assim que essa pandemia passar, irei fazer meus primeiros votos no celibato. Então, esta sou eu, feliz, realizada, shalom e celibatária. Bendito seja Deus, muito legal. Marcela, há 7 anos e 7 meses, né? Você foi bem precisa, sinal de que você está vivendo com muita intensidade esse tempo, né? Você está em Portugal, né? E é muito legal quando a gente pensa assim, vai falar sobre a missionariedade, não sei mais falar português não, você vai ter que me ajudar. Quando a gente vai falar desse processo de morar fora do Brasil ou morar fora do seu país, do ponto de vista brasileiro, a gente pensa logo assim, tem os desafios de aprender uma nova língua, se eu for morar na Itália, se eu for morar na Suécia, se eu for morar não sei onde, mas aí a pessoa pensa, vou morar em Portugal, tá de boas. Isso é verdade? Procede? É um grande engano. Eu acho que a grande beleza do processo de enculturação é você pensar na forma que o seu povo pensa, é falar da forma que seu povo fala. E eu acho que nós vivemos esse engano quando a gente acha que o português de Portugal é a mesma coisa que o português do Brasil. Lógico que existe uma comunicação muito mais fácil, que não exige de mim aprender uma nova língua, mas existem outras exigências, que é pensar da forma como eles falam, expressões que são totalmente diferentes, palavras que para mim no Brasil eram horríveis, aqui são comuns e vice-versa. Então, tudo isso são coisas que também exigem de nós uma aprendizagem, exigem de nós também um pensar como eles pensam, né? Então, eu acho que o grande segredo para quem vai morar fora, a primeira coisa é abrir mão dos seus conceitos, é abrir mão daquilo que você acha que é o entendimento, né? Então, o português do Brasil se entende, mas não é a língua deles, é diferente, né? Então, assim, tem as suas exigências que são próprias, diferente de quem vai morar na Itália, quem vai morar na Alemanha, enfim.
mas que tem as suas particularidades também, e que eu preciso estar aberta a aprender, a esquecer daquilo que são verdades para mim, que são conceitos para mim, e começar a me configurar a forma deles, né? A linguagem deles, ao pensamento deles, a lógica deles, que é diferente da nossa. Então, tudo isso também vai trazendo essa particularidade do morar em Portugal, que não é a mesma coisa de estar no Brasil, né? E o povo português é um povo acolhedor, é um povo... Quais são as semelhanças e diferenças, né? Já que a gente pode fazer essa brincadeira hoje entre Portugal e Brasil, quais são as semelhanças e diferenças a parte do ponto de vista de quem vive aí? João, é impressionante, assim, a generosidade do povo português. Eles, eu lembro bem quando, eu acho que foi em 2013, por aí, nós fomos para o aniversário de uma portuguesa, e foi a primeira vez que ela nos levou para a casa dela, apesar de já conhecer a gente há alguns anos, assim, foi a primeira vez. E eu lembro que quando a gente cantou os parabéns, no final a gente disse assim, faz um discurso. Aí ela disse, não, só o fato de vocês estarem na minha casa já diz tudo. Então, é um povo totalmente generoso, mas que abre a porta da sua casa a partir do momento que confia em você. Né? Então, existe uma pequena desconfiança no início, existe alguns preconceitos, Portugal, Brasil, principalmente nessa região aqui do norte, mas quando eles abrem a porta da sua casa, ou abrem a porta do seu coração, melhor dizer, aí não tem medidas, não tem preconceitos, não tem resistências, mas existe uma profunda generosidade. E isso é às vezes constrangedor, porque talvez eles não tenham muito o que dar, mas eles dão o coração. E isso, para a gente, assim, é um grande sinal, uma grande beleza, assim, né, do que nos chama a atenção, assim. E do diferente, eu acho que é justamente isso, assim, eu acho que nós temos uma cultura muito expansiva, né, assim, a gente gosta de abraçar, a gente, primeiro dia que eu estou lhe conhecendo, eu já digo toda a minha vida para você, aquela coisa super íntima, assim, e para eles não, assim, exige um tempo, exige conquista, partilhas, lentamente, é um ritmo diferente, né, uma forma diferente. Também não são muito de abraços, não são muito de afetos, mas existe outra forma de se relacionar, existe uma beleza própria, assim, da forma de ser deles, assim, né? Sim, isso é muito bacana, Marcela, que tu tá falando, porque, tipo, do nosso ponto de vista, né, eu também diria isso de outras culturas que eu conheci, né, tipo, eles não são tão afetuosos, ou do nosso ponto de vista, né, ou eles não são tanto de expressar dessa forma ou dessa maneira. Tu acha que é muito mais um ponto de vista nosso, ou eles têm uma outra forma de ser afetuosos, ou tem uma outra forma de expressar assim, esse acolhimento? Porque é muito da nossa cultura brasileira esse, não sei nem explicar, né? Esse corporal, esse, sei lá, né? Tipo, a gente abraça, a gente coisa. Para eles tem, você diria então que tem uma outra forma de se expressar? Ou como seria? Eu acho uma coisa que eu aprendi que quando a gente vem para fora, a primeira coisa que a gente precisa tirar do nosso coração são as comparações. Uhum. Né? Então, assim, porque do Brasil é assim, aqui também tem que ser assim. Uhum. Se eu cresci assim, eu preciso ser assim aqui. E aí a gente vai vendo que não é mais belo, menos belo, não é melhor, não é pior, é apenas diferente. E existe uma beleza no diferente, né? Então, assim, o meu coração ele precisa estar aberto para descobrir a beleza desse diferente. Talvez eu goste de abraçar, adoro, eu sou expressiva demais, mas eu preciso reconhecer que eu estou num lugar diferente, num ambiente diferente, com pessoas que pensam diferente. Então eu vou precisar me relacionar a partir dessa diferença, né? Então, assim, porque pelo contrário, se eu começar a trazer tudo aquilo que eu acho que é como é no Brasil, que eu acho que é certo, em vez de eu atrair, eu vou acabar criando uma repulsa, porque é como se fosse uma violência para eles, assim, eu estou ultrapassando um limite, eu estou ultrapassando um espaço
que é o jeito deles, assim, né? Então, eu acho que o grande segredo é tirar essas comparações, sabe? E saber viver no diferente. Existe um ditado que eu aprendi na Alemanha e que eu trago assim toda a vida que eu estou conversando sobre esse tema enculturação e coisa e tal, eu sempre me lembro desse ditado. A princípio ele parece um pouco agressivo, vamos dizer assim, mas não é. Que diz assim: toda comparação é idiotice, né? Eles dizem, né? E tem a sua verdade isso, né? Porque, tipo assim, se a gente for ficar nessa, lá de onde eu vim era assim, aqui é assado. Como você disse, a gente não se abre a essa diferença, a gente corre o risco de não se fazer um, né? Como a gente aprende, né, com São Paulo, de se fazer um com todos e etc, né? Assim, isso é uma grande verdade. Mas, Marcela, eu estou vendo aí no seu cenário, aí por trás de você, né, vários letterings, não sei nem se estou dizendo certo, mas vários letterings e e é uma coisa que você também descobriu que fazia, que tinha esse talento, esse dom nesse tempo de missão. Ou não, você já sabia, já fazia isso antes? Cara, assim, João, foi uma coisa totalmente sem pretensão, assim. Eu sempre gostei, assim, eu fiz publicidade e tudo, então eu sempre gostei muito dessa parte artística. Mas eu sempre dizia que me dê um computador, mas nunca me dê um papel e uma caneta, porque eu não sei fazer nada manualmente. Eu sempre dizia isso. E quando foi, isso é muito recente, assim, foi em 2017, por aí, assim, eu comecei a fazer no meu caderno de oração, assim, era tipo uma coisa, mas foi muito sem pretensão nenhuma, mesmo, nenhuma, e até hoje eu acho que eu trago isso, assim, eu não tenho uma dimensão do que isso pode alcançar, sabe? Comecei a fazer no meu caderno de oração, e um dia eu resolvi postar, mas fazendo mais uma partilha da minha oração do que do desenho em si. E eu fui começando a ter muitos feedbacks, assim. Só que não era algo que dentro do meu coração eu ia vendo como, tipo, vai continuar sendo algo da minha oração. Eu no início eu chamava do rabisco da minha alma, né? Porque era o que estava dentro de mim, assim. Então, se uma pessoa chegasse para mim e dissesse, faz um letter disso, eu não conseguia, porque era tipo, fugia do meu profundo, né? Assim, sairia uma coisa muito mecânica. E aí eu comecei a fazer porque eu fui começando a ter uma dimensão que começou a ser uma missão, um meio de evangelização. E eu fui vendo assim que as coisas iam tomando uma proporção que eu não conseguia conceber, assim, sabe? Até que um dia eu fiz um bem simples, eu acho, foi até com a música do Will de Fábio, que Teu Amor é Certo. Um bem simples, assim, e eu nem gostei muito da arte, assim, mas eu postei, assim, pela evangelização. E eu recebi um testemunho de uma menina que leu, que estava tentando tirar a vida, e a partir daquele post, ela viveu uma experiência de um amor de Deus que salvava. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dimensão, assim. Então, dentro de mim, eu acho que eu fui muito movida por isso, assim, de aprimorar um dom, né, que era algo que eu desconhecia, mas que Deus deu, então a gente precisa usufruir da melhor forma, assim, né? E aí eu comecei a perceber que realmente era uma missão, assim, que Deus estava me confiando algo novo, algo que fugia das minhas perspectivas, algo que fugia até da minha intenção, assim, mas que Deus estava se utilizando, né? Então eu disse, então vamos abraçar, vamos viver e vamos fazer. Caramba, muito, muito bacana isso que você tá partilhando, porque, tipo, começou na tua oração. Eu nunca imaginaria isso. Tipo, né? E ver aonde tá chegando, você percebe realmente um caminho de Deus, né? Aquela coisa bem própria de Deus, começa ali naquele relacionamento, ele vai fecundando e vai fazendo com que transborde, né? E a gente não sabe onde vai chegar, né? Tipo, um post desse que você faz com lettering, você não tem dimensão de onde ele vai ser compartilhado, onde ele vai chegar, quem vai ver, quem vai visualizar. É também meio que um despojamento, né? Aquele dom que você coloca ali, não sabe para onde Deus vai levar.
Mas eu fico impressionado, eu costumo brincar de fazer letras, né? Eu brinco de fazer letras. Tu se garante, João. E aí, eu fico sempre imaginando, mas pensando assim, às vezes também acontece isso de eu estar ali na minha oração e fazer algum rabisco, alguma coisa ali e tal. Mas realmente é impressionante como a gente vai fazendo a experiência de que aquilo que Deus inspira na vida de oração realmente é para transbordar, não é para ficar só ali para a gente, né? E tudo isso. E eu também acompanhando algumas coisas do Instagram da missão, né, e de Braga e coisa, eu vejo que tem letrinhos seus também assim no centro de evangelização, né? Tem letrinhos seus tipo nas celebrações da comunidade. Também tem letrinhos seus até no Instagram da comunidade internacional, né? Vai sim se multiplicando. E onde eu quero chegar com isso é na pergunta, como é que você vai percebendo também esse movimento de evangelização? Porque a partir do lettering, eu pego aqui essa pergunta, mas mais abrangente, assim, na sua vida como comunidade de aliança, né? Assim, aí em Braga, como é que você vai vendo isso? Esse seu ser sal e luz que vai se espalhando, sendo semeado por Deus, por tudo aí. Você vive uma vida normal de comunidade de aliança, não? Isso. Eu acho que a grande beleza da comunidade de aliança é você descobrir o sentido da sua missão como comunidade de aliança, assim, né? Existe um sustento dentro de mim que é essa verdade, assim, o que eu faço, aonde eu estou, é tudo uma justificativa, é uma pedagogia de Deus para eu viver a minha missão, né? Então, o viver o meu trabalho, eu tenho uma clareza que é a minha missão, porque não seria um trabalho que eu profissionalmente escolheria, né? Assim, eu sou formada em marketing, eu trabalho como tesoureira, nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, mas eu vou tendo uma dimensão de missão, né? E eu acho que isso vai tocando tudo. Eu acho que o lettering é um braço da minha missão, o meu trabalho é um braço da minha missão, o estar aqui em Braga é um braço da minha missão, porque quando eu olho, eu digo, meu Deus, a única coisa que eu fiquei, o motivo pelo qual eu fiquei em Braga, assim, porque eu vim com uma aliança missionária, né? Passei 2 anos na missão, e no final eu fui tendo uma dimensão de que Deus me pedia mais pela missão, né? Eu lembro que no meu processo de discernimento não foi um passe de mágica, né? Eu não resolvi ficar de uma hora para outra, existia um processo, Deus foi construindo algo. E eu lembro que no final do meu tempo de missão nós fizemos o retiro do planejamento estratégico e Deus dava uma visualização, uma moção de que era o tempo do protagonismo da comunidade de aliança nessa terra. E quando eu olhei para o lado, só tinha eu da aliança. Aquela moção que é quase com endereço, né? Assim. Só faltou dizer meu nome, né? Tipo, Marcela Corda, né? Assim. Então, para mim, assim, eu acho que eu fui muito batizada, assim, né? Eu acho que foi uma efusão na minha vida como comunidade de aliança, essa graça da missão, esse impulso da missão, né? Então, hoje eu vivo a minha vida como comunidade de aliança, de trabalho, e vivo uma vida exigente também na própria missão, né? Tanto, assim, hoje eu estou como responsável local interina, então, assim, como comunidade de aliança, existe a minha vida como comunidade de aliança e exigências de missão que realmente é pela missão, né? Assim, então, tudo que eu vou vivendo, eu vou tendo muito essa clareza, sabe? Eu acho de entender e compreender que o meu chamado como comunidade de aliança é viver a minha missão como prioridade, sabe? Então, isso vai dando um sabor a tudo aquilo que a gente vai vivendo, né? Assim, não vai sendo vivido de uma forma mecânica, não vai sendo vivido de uma forma de rotina, de labuta apenas, assim, né? Mas de missão. E isso vai sustentando, isso vai alimentando os sacrifícios e a exigência que a própria missão ela vai exigindo, né? Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Marcela, estava aqui me perguntando, porque no comecinho você
você disse, né, falando sobre a diferença também da forma como se usa o português em Portugal, daí a diferença como se usa no Brasil. Já escutei de outras pessoas também, uma vez que eu fui em Portugal, você mesmo partilhou algumas coisas. Aí eu fico aqui pensando, meu Deus, como deve ser você tá num outro lugar e de repente você descobrir que um monte de coisa que você dizia naturalmente pode ofender alguém porque eu tô num outro lugar e vice-versa. Já aconteceu alguma coisa assim engraçada e tal, assim, com o uso do português que você possa partilhar, né? E tal, que não vai criar censura aqui na escuta do canal. Tem muitas coisas, João. Algumas eu não vou falar porque às vezes pode escandalizar para os outros, assim, porque para mim é normal, mas para no Brasil, por exemplo, é horrível, assim, né? Mas eu vou falar mais de uma situação de cá. Eu acho que é mais fácil a gente falar quando a gente está aqui e escuta palavras daqui do que a gente falar o contrário, palavras que são normais no Brasil, porque se algum português me vê falando é pior, né? Então, eu lembro que assim que eu cheguei, porque, por exemplo, eu sou do Nordeste, então o rapariga no Nordeste é muito forte, é muito forte. E eu lembro que assim que eu cheguei, nós morávamos no seminário, né? Então, assim, a gente se relacionava com o reitor do seminário, a gente se relacionava com os seminaristas, e eu fui apresentada para o reitor do seminário como a rapariga que acabou de chegar. Ai, meu Deus. Então, para mim, aquilo dali, eu acho que na minha testa estava escrito assim, estou morrendo de vergonha. Ai. E era tipo, eu não estava nem acostumada à sonoridade dessa palavra, né? Assim. Então, para mim, era como, no início era muito agressivo, sabe? Muito agressivo mesmo, assim, eu me sentia meio que agredida mesmo no meu ser mulher, assim, de ser chamada, de uma consagrada, eu saio da minha terra, deixo tudo para ser chamada de rapariga. Ai, meu Deus. Por exemplo, existe também uma forma na construção da frase no português, tipo assim, que seria formal. Uma vez eu escutei falar alguma coisa também sobre você e o senhor, né? É diferente o uso disso, né? É porque aqui o você é formal. Pra gente no Brasil, o você é super informal, né? E aqui o você é muito formal. Então, eu chamar uma pessoa de você cria uma distância enorme, assim, porque eles usam muito o tu aqui. E eu acho que no Brasil usa mais no sul, né? No Nordeste, uma construção com a palavra tu vais. No máximo você vai ver um tu vai, tu vem. Então, assim, existe essas construções. E o gerúndio também é pouco utilizado aqui, né? Então, estava a comer, estava a falar, estava a andar. Então, são coisas, assim, que você vai pegando, assim, que é tipo, se você falar no gerúndio, se você falar o você, eles vão perceber porque aqui eles assistem muita novela, muita. Aqui passa a novela do Brasil de domingo a domingo. Então, assim, a forma como nós falamos, eles estão muito acostumados, assim. Então, se você falar, eles vão até relevar, porque eles têm essa compreensão. Mas, assim, a gente precisa ter uma consciência de que eu não vou estar tratando uma irmã minha de comunidade de você, né? Porque cria essa distância, né? Então, são essas pequenas coisas, assim, que vão fazendo essa diferença, né? Ou seja, tem que aprender a usar a gramática de uma outra maneira. Exatamente. Eita Deus, eu acho que ia ser reprovado nessa parte. Ainda hoje eu ainda caio às vezes. Ai. Marcela, eu quero te agradecer. Foi maravilhosa a sua participação aqui. De verdade. Muito, muito obrigado. Tenho certeza que quem vai assistir isso vai se sentir muito feliz por ter assistido e também vai ter aprendido mais e vai ter sido enriquecido pelo seu testemunho. Muito obrigado mesmo. Com certeza a gente vai se encontrar de novo aqui, viu? Se Deus quiser, vamos lá, conte comigo. Mas foi uma alegria também, João. Acho que aquele que esteja escutando, assistindo, né, também sinta o impulso também de partir em missão todos os dias para o seu trabalho, partir em missão todos os dias para a sua faculdade, ou partir em missão também para onde Deus mandar, né? Eu acho que
Essa é a grande alegria da vida, a gente escutar a voz de Deus e seguir, né? Então, Deus abençoe, muito obrigada também, conte comigo. Ave Maria, estamos juntos, viu? Grande abraço e a gente se encontra aí nas estradas do mundo. Tchau. Valeu, muito obrigado, shalom.